Desde que a gente descobriu a doença do André, quando ele nasceu, depois que ele nasceu com uns 4, 5 anos, a gente tentou fazer a inclusão do deficiente em locais onde o deficiente não é aceito. E esse projeto que eu vi aqui, uma coisa interessantíssima, é que ele trata exatamente da inclusão. Ele quer incluir nos visitantes do museu os deficientes das mais variadas deficiências. Então isso eu achei assim interessantíssimo. Eu acho que esse projeto devia estar em todos os museus, e não só em museus, em casas de espetáculos, em qualquer outros lugares tinham que ter um projeto desse tipo, para facilitar a inclusão do deficiente em todos os lugares, na vida toda, em todos os sentidos. PANF, Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. O Museu do Futebol foi inaugurado em 2008, fica aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e se orgulha de ser o primeiro museu do Brasil planejado desde a sua concepção para ser totalmente acessível. Então o museu já inaugura com muitas das conquistas que hoje são obrigatórias por lei, mas que à época eram muito novidade, como ser obrigatório ter rampas, elevadores, piso tátil e toda a parte que garante o acesso e a locomoção por dentro do seu equipamento. E isso motivou a equipe a não parar por aí e a compreender o que significa ser realmente um equipamento acessível, conviver com o diferente, entender esse universo e proporcionar mudanças, proporcionar experiências e produtos dentro do museu que torne o museu possível de ser experimentado pelo maior número de pessoas, passou a ser um dos objetivos do Museu do Futebol, um valor do Museu do Futebol, que permeia as mais variadas ações. Eu acho que isso é uma grande conquista da cidade de São Paulo e do nosso país, que faz o Museu do Futebol ser um orgulho para todo brasileiro. Inclusão é uma palavra muito na moda, que nem sustentabilidade, que nem diversidade, né? Então, muitas vezes ela é usada de uma forma muito superficial. Põe todo mundo junto, está tudo bem, né? A diferença da inclusão, e essa inclusão que o PANF implantou, né, e outros programas, né, como o da Pinacoteca, o MAN, o Museu Afro-Brasil também está fazendo isso, muitos museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo estão fazendo, é a inclusão responsável. Nós estamos em contínuo processo e os nossos passos eles não voltam, né? São passos firmes, passos sérios e passos que vão para frente e não vão ser mais perdidos, né? Tudo que foi ganho até aqui foi ganho de verdade. Projeto Deficiente Residente. Bom, a gente começou a trabalhar com educação em museu em 98, mais ou menos, em 1998, e já nessa época a gente teve contato com o público de pessoas com deficiência, né? E eu acho que o encantamento vem desde então. Curiosamente, a gente entrou no Museu do Futebol na mesma época, em 2010, e entramos com um desafio grande, né, Mauri, que foi o desafio de trabalhar uma equipe no museu, né, que já é um museu acessível, e trabalhar com essa equipe as quebras de barreira do desconhecido, né? Como lidar como tirar os medos, né, de como lidar com as pessoas com deficiência, como quebrar as barreiras atitudinais, como lidar com esse lugar que até então a gente não conhece e cria, né, um muro ali, né, receios. E, na verdade, quando nós entramos nesse museu, esse museu, na época, ele era considerado o equipamento cultural mais bem preparado fisicamente para lidar com as pessoas com deficiência. E nós encontramos uma equipe trabalhando com uma dinâmica de atendimento ao público deficiente, ao público com deficiência, em que normalmente havia uma pessoa especializada que dominava os equipamentos técnicos e passava esses equipamentos técnicos na utilização de dinâmicas no espaço. E aí nós entramos, nesse primeiro momento, observando essas dinâmicas. E quando a gente fala observando, existiam dinâmicas com a utilização de vendas, cadeiras de roda para os cadeirantes, e basicamente era isso, você usava a venda e ficava no lugar do deficiente visual, usava a cadeira para entender como é que o cadeirante se movia no espaço. E aí nós passamos a questionar isso, começamos a questionar junto com a equipe.
No momento que esses questionamentos começaram a existir, nos veio exatamente a concepção de que o fundamental estava do lado de fora, ou seja, o deficiente, a pessoa protagonista, para quem a vida que estava sendo constituída nos espaços culturais, eles não tinham voz no sentido de protagonismo. E aí, a partir disso, surgiu o deficiente residente. E foi quando a gente percebeu que estava faltando o principal, que era o protagonista, né, a pessoa com deficiência, para dizer para a gente, para nos contar sobre as necessidades dela, como ela quer ser atendida no museu, que mudanças que precisam ser melhoradas no espaço, no acervo, no espaço expográfico, a gente falou, bom, vamos criar um projeto, então, trazendo pessoas que tenham deficiência para elas residirem aqui conosco por um tempo determinado, né? Então, é aí que nasce o Deficiente Residente. E uma coisa bacana é que, justamente nesse ano, em 2010, que a gente cria o projeto, a gente estava fazendo um plano de trabalho. E, nesse momento, foi super importante, porque foi a maneira que a gente conseguiu garantir um projeto, a durabilidade desse projeto durante 6 anos. O projeto Deficiente Residente é uma realização de uma experiência de convívio e acessibilidade no Museu do Futebol. O que é a residência? Compreende-se por residência o ato de conviver, e a partir deste convívio estar em contato com complexidades presentes nos indivíduos que compartilham dessa experiência. O projeto Deficiente Residente foi idealizado pelo Núcleo Educativo em 2010, perante as dificuldades, medos e resistências no contato com a pessoa com deficiência. Como falar com a pessoa com deficiência? Que palavras usar? Como acompanhá-la no percurso do museu? Que recursos criar para a transposição de linguagem para pessoas com diferentes deficiências? O pioneirismo do projeto está por conta do seu foco na ação da equipe, na convivência com o diferente para ampliar os modos de ver o mundo e mudar comportamentos. A cada ano, 2 residentes participam do projeto durante alguns meses. Todos os residentes são remunerados. O projeto é pensado com a pessoa com deficiência e não para. Prioriza a relação humana para que se amplie a noção e o significado de nossas experiências atitudinais. Pelo conhecimento em conjunto adquirido, tanto o educador quanto o residente são protagonistas nesta ação. Em sua primeira edição, em 2010, escolhemos trabalhar com a deficiência visual, convidando o José Vicente, que é cego, e o Paulo Pitombo, com baixa visão. Os 2 residiram na instituição por 3 meses. A convivência diária dos educadores com os residentes revelou-se essencial para a aceitação e valorização da diversidade. Em 2011, em sua segunda edição, escolhemos trabalhar a deficiência intelectual, focando no autismo e na síndrome de Asperger. Convidamos os residentes André Pinheiro e Mário Paulo, que juntamente com a equipe do museu, confirmou todos os resultados alcançados na primeira edição. Em 2012, tivemos a terceira edição do projeto, que teve como foco a deficiência auditiva. Os residentes surdos Edivaldo Carmo e Luana Milani, juntamente com os educadores e orientadores do museu, aprimoraram a comunicação feita em libras e a expressão corporal e facial. Em 2013, a 4ª edição do projeto, o foco foi a deficiência física. Os residentes Fernanda Bucci, que tem paralisia cerebral, e Rafael Henschel, que é lesionado na medula, juntamente com educadores e orientadores, aprimoraram a comunicação e a sensibilidade atitudinal na compreensão do outro. Em 2014, a 5ª edição do projeto, tivemos como foco a saúde mental. O residente Luiz Felipe Lima de Macedo trabalhou com a equipe as barreiras da esquizofrenia. A 6ª edição aconteceu em 2015, onde a escolha foi trabalhar a inclusão de todas as edições passadas, revisitando todas as deficiências trabalhadas desde 2010.
Tivemos a participação do Zé Vicente, André Pinheiro, Mário Paulo Grégio, Fernanda Bucci e Luiz Felipe. Dentro do projeto, os residentes atuam também na criação e produção de materiais inclusivos lúdico-pedagógicos que facilitam a compreensão do acervo para os visitantes do Museu do Futebol. Mais do que qualificar nosso atendimento e nossos recursos acessíveis, nos 6 anos de Deficiente Residente, quebramos preconceitos e transformamos nossas atitudes. Em reconhecimento ao seu caráter inédito e transformador, o projeto conquistou 2 importantes prêmios na área de educação em museus: Darcy Ribeiro, em 2012, e o 4º Prêmio Ibero-Americano de Educação em Museus, em 2013. Residência. Eu coordeno um grupo que é o Amigos para Valer, então a gente está sempre em teatro, cinemas, óperas, os museus, né? E sempre a ideia de levar as pessoas com deficiência, né? Para desfrutar da acessibilidade ou para reivindicar onde não tem, né? Onde não tem, a gente vai pedir, onde tem, a gente vai aplaudir. Isto é, como é que eles podem integrar esse olhar diferente das pessoas especiais com a proposta do museu. E foi realmente muito bem sucedido, nós ficamos muito felizes com o envolvimento dele e com o desenvolvimento que houve ao longo de todo esse tempo. Aí acabou o projeto, a fase que ele participou acabou, ele ainda continua vindo aqui, ele continua mantendo os vínculos. Foi importante, muito importante, porque eu conheci outros lugares que eu não conheci do Pacaembu. Eu até aprendi de palavras sobre cristalinamente, que era jogo que é o jogo limpo, que é o jogo de antigamente, que era jogo limpo, e eu aprendi até que é ter espírito esportivo, quer saber competir, eu estava aprendendo muita coisa. Eu tinha lembrado da mordida que o Mike Tyson deu na orelha do Holyfield, que ele não teve espírito esportivo. E aí eu aprendi muita coisa e também aprendi muita coisa sobre o futebol aqui. Nossa, a família inteira sempre procurou alguma coisa que levasse ele a compreender melhor a deficiência dele e conseguisse falar sobre isso, que ele falava com o terapeuta, mas nunca fora da terapia. E quando ele veio para cá, ele foi uma mudança, ele assumiu muito melhor, ele consegue falar sobre autismo, ele vê qualquer assunto sobre autismo em qualquer lugar, ele vem mostrar pra gente, olha aqui o que está acontecendo, tem mais esse projeto assim sobre autismo. Ele ficou outra pessoa, pode-se dizer, ele mudou muito. É muito bom. Foi bom conhecer novos amigos. Gostei muito importante. É uma discussão efetiva. Não é uma discussão normal. Não existe. Atrás vai ter uma discussão verdadeira no mundo. Enquanto eu sei que eu fui muito bem, isso é muito.
foi muito legal conhecer assim, um trabalho, os amigos, fazer amigos aqui. Né? Com o projeto Deficiente Residente no Museu do Futebol, foi possível concluir que a inclusão social é necessária, na medida que capacita todos os participantes na conquista da autoestima para a vida cotidiana. Incluir é acreditar no valor da diversidade e capacidade humana. O projeto permitiu que a pessoa com deficiência fosse olhada de uma outra maneira. Nesse sentido, foi possível aproximar a realidade da pessoa com deficiência à nossa e perceber o quanto que nós temos em comum e o quanto que, na verdade, nós fazemos parte do mesmo mundo. A deficiência, ela deixa de ser um elemento determinante daquela pessoa, daquele indivíduo, e passa a ser um detalhe. Nesse sentido, o projeto tem como um dos seus principais aspectos o olhar o outro em toda a sua complexidade. O projeto foi importante para que nossa equipe de educadores e orientadores tivesse a sensibilidade de identificar as pessoas com deficiência no espaço expositivo, proporcioná-las autonomia e, quando fosse necessário, identificar e tratar tanto o indivíduo quanto avaliar quais são os seus reais interesses, suas habilidades. Nós já tínhamos a preocupação com o outro no dia a dia. Com o projeto Deficiente Residente, pudemos sair da visão macro e enxergar o micro, os detalhes, como a inclinação correta para o braille na exposição ou a falta de material acessível. Hoje, quando vamos elaborar um jogo educativo, nós pensamos em deixá-lo o mais acessível possível para todo o público. Poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto foi poder acompanhar o desenvolvimento das pessoas envolvidas, tanto dos residentes quanto dos funcionários. As mudanças atitudinais, a forma como enxergar o outro de outra maneira, tudo isso transcende o campo profissional. As barreiras que nós vimos serem quebradas mostram que esse projeto é mais do que um projeto para o museu, é um projeto para a vida. Olá, estou aqui para contar-lhes uma história real que aconteceu comigo. Sou alguém de muitos nomes, de muitas vidas, pois eu represento cada pessoa que participou desse projeto. Eu sou as suas lembranças, suas consciências e seus corações. E vou lhe mostrar quantas mudanças surgiram ao longo desses 6 anos. No início de tudo, com a notícia de um novo projeto para este museu, que mesmo gigante ainda engatinhava em seus 2 anos de idade, fiquei extremamente animada, mas ao mesmo tempo cheia de medo. Meu contato com pessoas com deficiência não era tão natural. Sempre ficava receosa de que a ajuda se transformasse em transtorno. Me sentia como uma criança que depende de uma mão amiga e familiar para seguir em frente. Uma hora ou outra, essa dependência tinha que acabar. E assim, essa mistura de sensações se transformou em um motor de propulsão para as novas experiências. O que no início era um sonho, aos poucos foi se transformando em realidade. Meu coração foi sendo tomado pela paixão em lidar com o outro, como cuido de mim mesma. Esta paixão que crescia em mim parecia uma flor que cresce demais e não cabe mais em seu vaso original, criando a necessidade de crescer e florescer em outros lugares. Assim, pouco a pouco, semeava esta mesma paixão em outras pessoas, criando uma grande corrente de multiplicação do bem, do que é certo. Para mim, o simples fato de contar com acessibilidade presente em materiais propriamente ditos já era suficiente. Mas essa ideia foi por água abaixo à medida que a aprendia, dia após dia, com nossos mestres residentes. Aos poucos fui percebendo que tais materiais não possuem valor algum diante das relações humanas tecidas por nós em diversos papéis. Um material por si só não se adapta às necessidades individuais de cada ser humano. A humanização do nosso olhar e a nossa capacidade de transpor nossas sensações para o outro se tornam mais importantes que 1000 quadros no maior museu do mundo ou 1000 árvores na mais bela floresta existente. Por meio do Deficiente Residente, conheci grandes pessoas, aprendi a lidar com o outro de um jeito diferente e aprendi valiosas lições. No início, o museu era acessível. Ao final do projeto, nos tornamos acessíveis. Para nós, tudo mudou. E para vocês? Para a construção desse texto, contamos com depoimentos de toda a equipe do Núcleo Educativo, orientadores, educadores, supervisores, jovens aprendizes
assistentes e coordenadora. Texto escrito por Débora Henrique de Oliveira, Ingrid Gabriele Risseto, Daniel Manhanelli de Araújo e Ivo Rodolfo Filho. Desafios. A acessibilidade plena é um dos grandes desafios para a área da cultura, principalmente no campo dos museus. Nós buscamos todas as estratégias possíveis para assegurar a mais ampla acessibilidade de todos os nossos programas e todas as ações. É para isso que a nossa Secretaria de Cultura, já há muitos anos, vem devotando uma especial atenção para o campo da acessibilidade comunicacional, que é a busca, como eu disse, de estratégias que permitam a todos os visitantes o usufruto pleno dos produtos, dos programas que são oferecidos. Nesse sentido, o programa Deficiente Residente do Museu do Futebol é uma grande conquista que termina esses seus primeiros 6 anos de atividades com um saldo extremamente positiva, tanto no campo da formação da equipe técnica do museu, como também no oferecimento de múltiplas perspectivas para os visitantes do museu. Nós somos especialmente gratos a todos os deficientes que colaboraram conosco, que foram nossos parceiros nesses 6 anos. Esperamos que o projeto possa ter continuidade, ampliando esse papel do Museu do Futebol e evidenciando a imensa potencialidade que os museus têm de contribuir para a acessibilidade no campo da cultura. Que bom poder falar sobre esse programa da gente, tá certo? Eu acho que a gente quer esse museu para todos. Então a gente faz para que de fato esse programa de inclusão, essa palavra um pouco gasta, mas nós estamos fazendo esse trabalho para que ele seja realmente de todos, tá certo? Para que a gente, num futuro próximo, a gente não precise dizer que o museu é acessível, tá certo? Que a gente tenha certeza, todos saibam que esse equipamento e os outros equipamentos são acessíveis. Esse é um projeto que para nós é muito interessante para a equipe de operações e infraestrutura, que mostrou a nossa carência em nos dedicarmos a explicar e compreender o nosso próprio trabalho. Junto com os colaboradores do projeto, foi possível nós desenvolvermos uma melhor tradução daquilo que nós fazemos todos os dias e uma reanálise sobre um outro olhar daquilo que nós fazíamos. É um dos trabalhos que mais evoluiu a nossa equipe internamente, valorizando a questão humana e o alcance de cada um. Houve uma reciclagem também dentro da própria equipe, no sentido de que nós reorganizamos a nossa forma de raciocinar e explicar para as equipes, e a gente só tem muita gratidão a todos os colaboradores do projeto, que engrandeceram muito a estrutura da nossa equipe. Nada por nós sem nós. Antes de tudo, agradecer imensamente a equipe que coordena esse projeto aqui no museu e leva esse projeto para outros museus, que eu acho extremamente importante, e principalmente aos residentes que não só ajudaram, contribuíram com o museu para ser um museu mais acessível, mas também para a nossa equipe entender o que é inclusão, que é, antes de tudo, se colocar no lugar do outro. Acho que esse é o grande ganho desse projeto. Esse acolhimento mais profissional das pessoas com deficiência nos espaços culturais, ele vai acontecendo junto com o processo de integração e de inclusão. Então, quando as pessoas começam a perceber que elas também têm o direito de participar dos espaços culturais e que têm o direito de exigir também que elas possam absorver, né, a cultura, o conhecimento, e que esses conteúdos têm que ser passados de uma forma, digamos assim, uma forma preparada para eles, né? Pessoas com deficiência, elas têm outras necessidades, têm potencialidades, mas têm necessidades também especiais. Então é muito interessante esse caminhar dos museus, desde a década de 90, começa com os museus, Museu de Arte Contemporânea da USP, depois vai passando para a Pinacoteca, o Museu de Arte Moderna de São Paulo também começa a se trabalhar, e as coisas vão se ampliando, o público vai gostando, né? Vai gostando de perceber que tem um espaço para ele, e todos nós os educadores de museus, principalmente a área educativa, começam então a se esforçar e se integrar, e uma coisa muito legal que aconteceu
né, e ali é que nós começamos a compartilhar as nossas experiências, né, e mais do que isso, usando aquela famosa frase que as pessoas com deficiência usam muito, nada por nós sem nós. Nós começamos a perceber que as pessoas com deficiência também tinham que participar dessa construção, né, ir, assistir, dar consultorias, fazer avaliações. Então, isto que vai acontecendo, dessa integração, desse compartilhar as experiências, é que o programa, né, Deficiente Residente vai fazer. Então, ele é realmente uma iniciativa fantástica e pioneira, porque é exatamente nada por nós sem nós. É colocar as pessoas com deficiência dentro do museu, participando e compartilhando, e ali todo mundo ganha, né? É um programa de ganho para todos os lados. Como é que você vai lidar com uma pessoa que chega para você e ela não fala? E aí você não está sabendo o que ela está entendendo de você. Então, conviver com a pessoa com deficiência é quebrar constrangimentos, é quebrar barreiras. E isso aconteceu. Então, todos ganham ali. Se fala muito em integração de pessoas especiais, mas muito disso é rótulo, é fachada, não é uma coisa para valer, como foi feito aqui. Essa que eu acho que é a grande diferença. Residentes do projeto: José Vicente de Paula, Paulo Pitombo, André Amêndola Pinheiro, Mário Paulo Grégio, Edivaldo Carmo, Luana Milani, Fernanda Bucci, Rafael Henschel, Luiz Felipe Lima de Macedo. O projeto Deficiente Residente faz parte do PANF, Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. Gestão ID Brasil, Museu do Futebol. Realização, Fundação Roberto Marinho e Governo do Estado de São Paulo. Governo de São Paulo. Governador do Estado, Geraldo Alckmin. Secretário do Estado da Cultura, Marcelo Matos Araújo. Secretário Adjunto, José Roberto Sadek. Chefe de Gabinete, João Manuel da Costa Neto. Coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, Renata Mota. ID Brasil Cultura, Educação e Esporte, Organização Social de Cultura. Conselho de Administração: Camila Chagas Aderaldo, Carlos Antônio Dias Carleto, Carlos Antônio Luque, Clara de Assunção Azevedo, Cláudio Lins de Vasconcelos, Felipe Arthur Pie Abib Anderi, Flávia Martins Constant, Luciana Rangel Jabur, Mauro da Silva, Ofir Correia de Toledo Filho. Diretor Executivo: Luiz Bloch. Diretora Administrativa e Financeira: Vitória Boldrin. Diretor de Operações e Infraestrutura: Evandro Ávila Barbosa Pereira. Museu do Futebol, Diretora de Conteúdo: Daniela Alfonsi. Núcleo de Ação Educativa: Yale Cardoso, Marcelo Continelli, Ademir Alves Soares, Daniel Manhanelli de Araújo, Samuel Gibran, Tatiane de Oliveira Mendes, Rafael Degli e Exposte da Silva. Educadores: Ana Friedman, Bruna da Silva Colucci, Cláudia Stocco, Diego Francisco Salles, Ingrid Gabriele Risseto, José Rodrigues Neto, Laís de Oliveira Araújo Neves, Luciana Rocha Silveira Vu, Rita de Cássia de Melo, Rodrigo de Souza Luzi, Suzana Sanches Cardoso. Orientadores de público: Anderson Novaes da Silva, Bárbara Assunção, Cléris Batista da Costa, Débora Henrique de Oliveira, Isabel França, Ivo Rodolfo Filho, Larissa Souza dos Santos, Mariana Santos de Medeiros, Mauro Alves de Almeida, Patrícia Vieira Alves, Rafael dos Santos Vasconcelos, Rosa Pedraça Barreto, Tuane Gomes de Carvalho Reis Leite. As instituições que aparecem no vídeo sendo atendidas pela equipe de educadores e orientadores do museu são a DEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente.